Galaxy S21 em mãos. Sim, eu postei um unboxing semana passada e, na verdade, hoje era para sair o vídeo dos testes de câmera que já foram feitos e que, olha, tá nada mal para esse aparelho aqui. Mas enfim, uma semana e pouco já usando esse aparelho aqui, ele foi cedido pela Samsung via empréstimo para fazer os vídeos sobre ele e tudo mais, e vem a dúvida que todo mundo quer saber: ele esquenta? O último aparelho que eu testei foi o S20 FE, esse bonitão aqui, que é um esquentadinho da Samsung do ano passado, devido a fatores como o Exynos 990, que é um processador bem esquentadinho, e o fato de ele ser de plástico. Mas mesmo sendo de vidro, é o caso da linha S20 convencional, esse processador continua sendo quente e continua tendo quedas de desempenho que não fazem sentido algum. É tipo assim, você abre o Reels do Instagram para editar alguma coisa, ou mesmo Stories, você está gravando Stories, está editando ali Stories, o aparelho começa a esquentar e o aplicativo começa a ficar lagado e até mesmo crashar na tua frente. Essa foi a minha experiência com o S21, principalmente no Instagram e tal, quando rolava o aquecimento, ele esquentava muito nessa área aqui, não é a bateria, ele esquenta muito aqui, e isso muito provavelmente era... vou julgar eu como Paulo. Eu vejo que talvez esse processador não tenha, ou né, a placa-mãe, não tenha sensores o suficiente para entender que o processador está realmente quente. E quando chega num extremo de limite do processador, acontece dele lagar completamente e crashar os aplicativos. No S21, nós temos um certo downgrade no seu acabamento. Ele continua com as laterais de metal, porém a traseira é de plástico. Ele aparenta ser um plástico um pouquinho mais robusto do que o S20 FE, porém ainda assim ficou a dúvida de muita gente a respeito de: ele esquenta? Bem, vamos lá então. Minha experiência nessa primeira semana com o S21. Ele é um aparelho pequeno, eu na verdade não estava acostumado a pegar um aparelho um pouco menor, eu sempre estava acostumado com essas telhas como o Moto G9 Plus, o Note 9, né, que eu tenho, o S20 FE, e esse aqui é um aparelhinho que ele é mais na mão, né? Ele não é minúsculo, como a gente já vê em outros aparelhos, como sei lá, iPhone 12 mini, porém ele ainda é um aparelho que cabe na mão, confortável de pegar, você consegue utilizar ele com uma mão só, porém em alguns detalhes ele vai acabar escorregando, né, no uso. Mas vamos lá para a temperatura, que é o que importa. Utilizando ele na minha rotina básica, eu trabalho com mídias sociais, né? No caso, eu faço a criação de mídia. Se você é de Curitiba, quer fazer isso, opa, chama nós. Utilizando Instagram, Facebook, planilhas que eu uso bastante, WhatsApp e tal, eu não vi aquecimentos que incomodam. Ele dá aquela leve morneada, né? Ele fica morno, mas nunca ao ponto de atrapalhar, assim. Você nem sente ele na verdade. Você só sente se você tiver realmente com a mão bem fria e pegar nele, né? Nesse caso aqui que eu tô, que ele está desligado, ele está gelado. Então ele fica um pouquinho morno, mas dentro do padrão que a gente vê em outros aparelhos, até mesmo intermediários, né? Em um uso mais pesado, que foi usos que eu tive, que eu quis induzir inclusive o aparelho a esquentar, ele realmente esquenta. Gravando vídeo 4K ele esquenta, gravando stories, usando bastante coisa, enfim, ele esquenta, porém ainda assim não chega perto do que o S20 FE é. Ele é aquele esquentado que você sente que ele está quente, porém apenas na parte de trás. Ele não passa essa temperatura para a parte frontal ou para as laterais, que é igual acontece no S20 FE. Ou seja, ele esquenta como um aparelho não muito otimizado, né? Mas ainda assim considerando que ele é de plástico. Então eu vejo que o S21 ele é um aparelho que, se fosse de vidro nesse caso aqui, ele se comportaria um pouquinho melhor em relação à dispersão de temperatura, né? E infelizmente por ser de plástico, não quer dizer que ele vai conduzir temperatura bem por fora. Né? Então acontece muito, isso eu percebi bastante no S21. Por exemplo, quando você deixa no painel do carro, mesmo não estando no sol, mas estando quente, não vai dar muito tempo, sei lá, 10 minutos depois você vai pegar o celular e você vai ver que ele está totalmente quente, porque ele adere totalmente essa temperatura ao plástico, e daí o aparelho fica realmente bem quente. Mas, de pontos positivos, como eu falei, esse processador não esquentou o suficiente, né, mesmo sendo o Exynos. Ele não teve quedas de frame rate ou até mesmo travadas, lags e afins durante o sistema. Aqui ele já utiliza o 120 Hz adaptativo, o sistema entende quando que tem que subir ou descer essa taxa. Então a minha experiência no geral foi muito, mas realmente muito mais fluida do que a do S20 FE. O S20 FE ficava sempre no 120,
não ficava com um desempenho bom em algumas situações, era no sistema ficava excelente, mas você abria alguns aplicativos e ele lagava porque não tinha suporte ou porque o processador realmente estava quente e não conseguia entregar esse desempenho. Finalizando então essa pauta em relação ao aquecimento do S21. O que eu posso falar sobre ele? Se esse aparelho, fosse de vidro, muito provavelmente o aquecimento dele seria simplesmente comum. Ele está um pouquinho acima do comum, né? Vamos dizer assim que uma escala de 0 a 10, né? O S20 FE está na escala tipo 9, basicamente. 10 seria ao ponto do aparelho desligar por temperatura, que não é o caso do S20 FE, mas ele está no limite. Esse aparelho aqui, ele digamos que fica ali na casa de uns 5, sabe? Ele esquenta, você percebe que ele esquentou um pouco, mas é apenas morno. Não fica quente ao ponto de você não conseguir tocar no aparelho, assim como o S20 FE. E muito provavelmente se ele fosse um acabamento de vidro atrás, você não sentiria isso de maneira tão alarmante e até mesmo iria se dissipar melhor do que o plástico. Bem, essa é a minha primeira impressão a respeito de temperatura. Eu sei que vocês estão preocupados. Muita gente falou na linha S20 que o aparelho esquentava e tal, e muita gente ficou com medo do S21 por estar por poder estar nesse nível de temperatura por continuar a ser Exynos. O que eu posso dizer é que esse processador realmente foi muito bem otimizado comparado ao S20 FE, né, ao Exynos 990. Ele está realmente mais liso, está esquentando menos, ainda esquenta, mas ainda está esquentando menos do que vocês estavam acostumados na linha S20. De outras opções, né, de outras opiniões que eu posso dar sobre esse aparelho, eu já tenho algumas formadas, né, eu estou gostando muito de usar ele, é um aparelho que, sinceramente, eu utilizaria ele no dia a dia por ele ter basicamente tudo que um S realmente deve ter. Mas isso aí eu vou deixar para outro vídeo, eu vou deixar para o review, que vai ser bem mais completo. Estou testando câmera, tela, se você tem dúvida, não tem tela verde, não tem esse problema. E, claro, o seu desempenho bruto, que eu acho que vai importar bastante também. Bem, esse foi um vídeo curto, que deu quase 7 minutos falando direto. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar um like e também de se inscrever no canal para não perder mais vídeos de unboxings, reviews e tudo mais. Beleza, galera? Falou, até o próximo vídeo. Fui!